Julia, eu proponho que a gente comece tentando entender melhor a lógica das defesas, porque um leigo que tenha visto a sessão de hoje sai um pouco com uma sensação de cada um por si. Ninguém ali negou que tenham ocorrido fatos graves, é mais o caso de dizer não, meu cliente não praticou. Exato, esse foi o ponto, Renata, essa expressão cada um por si, eu ouvi inclusive de um ministro do Supremo. Esse é o momento de cada um por si. A gente preparou aqui um telão que vai ajudar a gente a entender a lógica desse momento, do que o STF está fazendo agora, a primeira turma. Não está analisando o mérito. O que eles estão analisando? Se abre um processo para aí ver se houve um crime ou não. Agora sobre indícios. Indícios do que, Renata? De autoria de um crime, de que alguém cometeu um crime, e indícios de materialidade. Indícios de que houve um crime, então indícios de que houve organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolir a democracia, o Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio. Então eles estão olhando, há indícios dessas duas coisas? Se houver, a gente vai abrir ação penal. E o que foi interessante, vários advogados criminalistas que acompanharam o julgamento e ministros avaliaram sobre esses pontos. Que os advogados de defesa, Renata, eles não negaram materialidade. Ninguém falou, não teve o 8 de janeiro, não teve tentativa de golpe. Ao contrário, foram solidários com os ministros do STF, que vão julgá-los, né, os advogados, falaram que era uma mancha na história do Brasil, que era algo muito grave. Então a materialidade, o indício de que houve um crime não foi negada por ninguém. Muito bem, porque o STF já fez julgamentos e já condenou mais de 490 pessoas que atuaram nos atos. Qual que foi a polêmica, a autoria? Quem que fez o crime? E aí que foi um salve-se quem puder, porque os advogados falaram, não, mas o meu não fez isso. Então, por exemplo, na discussão, advogado do Garnier, ex-comandante da Marinha, ele disse, não, mas ele assinou uma carta que foi feita a pedido de Bolsonaro, uma carta que defendia o direito dos manifestantes estarem acampados. A pedido do Bolsonaro, e os outros dois também assinaram, porque só o meu que está sendo acusado de golpe. Ou, por exemplo, a reunião, considerada um elemento pela PGR, a reunião que teve no Palácio do Planalto, em que o então presidente questionou as urnas, a live em que questionou as urnas, os advogados falavam assim, não, mas o meu cliente participou, mas nem falou. Não, o meu cliente participou, mas ele falou por 3 minutos, porque o presidente falou para ele ir. Então, nesse momento, todo mundo já está indicando para o momento posterior que cada um vai focar ali na sua defesa atrás de provas. Porque agora, como eu dizia, são indícios de... Quando abrir a ação penal, e a ação penal deve ser aberta, gente, amanhã, vai ter que... Esses advogados todos vão ter que ir atrás de provas para dizer que não houve autoria e que não participaram desse crime, que está, pelo jeito, mais que dado por eles mesmos. Agora, por eles mesmos admitirem no sentido de não questionarem, melhor, não questionarem a existência do crime. Agora, Renato, o ponto que foi o ponto mais polêmico entre as defesas foi a questão da delação mesmo. A delação de Mauro Cid foi super questionada por todo mundo, embora tenha tido ali a maioria disparado, quase 5-0 na verdade, a maioria mesmo, todos os ministros, desculpe, a unanimidade, dizendo que a delação é válida, há um questionamento de fundo. A gente viu, o próprio Fux criou um certo mal-estar ao dizer que, eu quero ouvir, inclusive eu quero ouvir Cid, ele fala, porque houve uma série de vai-e-vens, houve omissões, né, a própria Polícia Federal apontou omissões, e a PGR chegou quase, aliás, pediu a prisão, quase ele teve a prisão decretada por ter feito omissões na sua delação. Ocorre que vai voltar esse assunto durante a ação penal, se a delação, o conteúdo da delação de Cid, mas ocorre que ela é meio de prova. E a denúncia da PGR não está baseada só nela, a denúncia da PGR está baseada em documento manuscrito, em quebra de telefone, em antena de celular. Então tem, de fato, uma série de outros elementos que aí vão ser questionados pela defesa se valem ou não, se estão corretos ou não, para além da delação, mas que ela vai continuar ali causando um mal-estar, vai, Renata. Deixa eu agora partir do que você falou. A ação penal deve mesmo ser aberta amanhã. Então ajuda a gente a entender o agora. O que é isso que acontece no dia de amanhã e os próximos capítulos? Então a tendência, como eu dizia, agora é indícios, né?
Então, com esses indícios, os ministros já avaliando que há indícios de que houve crime, que alguém cometeu crime, abre-se a ação penal. Todo mundo vira réu. Vamos dar uma olhada aqui nesse outra arte que a gente fez. Então, o STF, no que está fazendo ontem e no que vai fazer amanhã, é analisar se aceita ou não aceita a denúncia. A tendência, como a gente dizia, conversando com os ministros, com os criminalistas, com os próprios advogados, é que vai aceitar a denúncia. Pode aceitar de todo mundo ou de parte dos 8. A tendência é aceitar dos 8. O que acontece quando aceita a denúncia? Abre o processo, Renata. As pessoas, essas 8 pessoas, viram réus. Então, eles vão começar a responder formalmente no STF por uma acusação criminal. Quando isso acontece, abre-se um período de instrução, a instrução criminal. O que é esse período, gente? Coleta de prova de novo, o Ministério Público pode pedir para a polícia mais prova, as oitivas, que são as testemunhas de defesa, as testemunhas sempre acusação antes, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, que pode ser desde um parente até um perito. Depois de tudo isso, tem as alegações finais, as produções de prova, as alegações finais, que aí todo mundo vai lá e dá o seu argumento final, e aí o julgamento, Renato. No julgamento, essas pessoas podem ser condenadas ou podem ser absolvidas. Se houver condenação, existe a previsão de pena de prisão, inclusive. Quem dá a pena são os ministros que estão julgando. Então tem que ver se haverá condenação e qual será a pena em caso de condenação. Esse é o processo que a gente está falando jurídico. Não podemos esquecer que tem um processo político que é quase que colado com esse, que é a discussão da anistia que Bolsonaro e seus aliados defendem no Congresso. Então, um braço é esse, jurídico, e outro braço que a gente vai acompanhar nos próximos meses é a discussão política de uma anistia em caso dessa condenação, se ela ocorrer, como a gente está vendo, que é o caminho. E eu só acrescentaria as suas explicações todas, que tudo isso que você descreveu para esses 8 ainda vai acontecer para um bocado de outros denunciados de outros núcleos, né, da denúncia? Tem outros 26, divididos em mais 2 núcleos, que vão ser julgados. Aliás, se a denúncia vai ser aceita pelo STF até abril, analisa-se os outros 2 grupos, e depois todos eles passam, se aceitar a denúncia, passam por esse mesmo processo. A fila vai andando. Júlia, muito obrigada. A gente se fala na quinta-feira. Combinado.